que simplesmente fecha de um dia para o outro e deixa os clientes sem qualquer tipo de informação, de apoio, de uma orientação a respeito da situação. Casos geralmente que, na maior parte dos casos antigos, né, foram oriundos de uma falência, de um problema financeiro dos proprietários ou sócios que acabaram culminando no fechamento. Alguns casos, através do PROCON, quando acionados, ou da própria fiscalização aí da Polícia Civil, conseguiram fazer uma negociação, fazer um termo de ajustamento de conduta, mas neste caso aqui, infelizmente, eles ficaram sem ter nenhum tipo de informação. A que a gente tem também, além dessa questão da revenda de veículos, aí sendo alvo de denúncias de estelionato à Polícia Civil, nós também temos tido alguns casos nos últimos meses de golpes de falsos leilões de carros em Campinas. Então, o ouvinte do CBN precisa ficar atento para entender se há mesmo a veracidade, se quem está organizando se trata de pessoas idôneas para poder ter garantido seus direitos em negociações desse tipo. Em julho de 2023, o ouvinte da CBN deve se lembrar de um caso de um leilão em que um homem perdeu R$111 mil ao tentar receber um veículo, ao comprar um veículo, né? E a vítima recebeu, inclusive, documentos falsos confirmando a venda. A gente tem agora na linha o Afonso Pinheiro, ele é advogado, especialista em direito do consumidor, e vai conversar com a gente, porque tem experiência aí com o PROCON em Campinas, em alguma administração aí passada já, né? Relator também do Tribunal de Ética da OAB Campinas, pós-graduado em Direito Processual Civil, para nos orientar, pelo menos tentarmos aí dar alguma orientação para o ouvinte da CBN. Doutor Afonso, obrigada pela sua participação. Bom dia. Olá, pessoal da CBN, muito bom dia. Obrigado aí pela deferência. É um prazer sempre imensurável poder participar e ajudar não só vocês, mas também todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Nós quem agradecemos, até porque imagine o frio na barriga que dá quando você volta lá na revenda e tá tudo vazio dessa forma. Que tipo de procedimento nós que estamos negociando com esses estabelecimentos temos que adotar para evitar cair em golpe ou, no caso de uma falência, do fechamento, realmente a gente ficar aí na mão, como se diz, né, no ditado popular? Realmente é de se lamentar profundamente que aqui na nossa cidade de Campinas os cidadãos ainda tenham que se afrontar com situações como estas, que não é a primeira vez que isso acontece. No passado não muito distante, uma revendedora imensa aqui de Campinas, de muito nome e renome, acabou também, não nessa proporção da Up Veículos, né, mas acabou também prejudicando milhares e milhares de consumidores que financiaram seus veículos, que começaram, né, a construção de um sonho, porque ter um veículo, mais do que uma necessidade hoje em dia, também é um sonho, e se viram aí a perder navios por conta de má gestão, por conta de problemas, enfim. A bem da verdade, o brasileiro não tem, infelizmente, né, a cultura ainda arraigada, sempre procurar um advogado, uma assessoria especializada antes de fechar qualquer contrato ou qualquer negócio. E a gente sempre deixa isso para o final, aí quando essas coisas acontecem, aqui a gente vai correr atrás. Mas, enfim, hoje em dia, nós dispomos aqui, não só na cidade de Campinas, mas também no estado de São Paulo, perdão, uma série de mecanismos que o consumidor precisa acessar, verificar, buscar, repito, sempre orientado por um bom advogado especialista na área, antes de fechar qualquer negócio com imóveis, com veículos, qualquer tipo de contratação em que ele está lá adstrito, né, e comprometido a dispor de seu patrimônio para a aquisição de um outro patrimônio, ou seja, onde ele vai ter que tirar o dinheiro sagrado daquilo que ele recebe pelo fruto do seu trabalho para investir num carro, num imóvel, numa moto, no que quer que seja. Esses mecanismos hoje existem aqui, inclusive é muito fácil acesso. O próprio site do Reclame Aqui
é fácil de acessar, o consumidor pode entrar, verificar se existe reclamação em nome da empresa, que tipo de reclamação possui e aí por diante. Outra fonte inesgotável de informação nesse sentido é o PROCON de Campinas, onde o consumidor pode ir lá se dirigir e falar, olha, eu estou para fechar um negócio com uma empresa, eu estou para fechar negócio com uma construtora, quero comprar um imóvel, um carro, uma moto, a empresa é essa, a proposta foi essa. Tem como verificar se tem reclamações aí? Em havendo, já é motivo mais do que suficiente para que o consumidor dê um passo atrás. Não deixe se levar pela motivação e nem muito menos pela emoção de estar aí comprando um patrimônio. Nessas horas, como diziam os nossos pais, né? Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Tá certo. Doutor Afonso, agora o que tem acontecido bastante é que muita gente está negociando carro pelo Facebook. E outros estão participando de leilões digitais, online, que seja. Sim. É perigoso também? Alta e estritamente perigoso. Por quê? Porque a bandidagem, ela tem uma capacidade de desenvolver mecanismos, técnicas, modos, meios de aplicar golpe. Se eles usassem toda essa inteligência para fazer o bem, eu acredito que nós estaríamos em uma outra situação. Essas compras online são estritamente perigosas. Então, a mesma orientação que eu sempre dou aos meus clientes, que eu acabei de falar agora, antes de você fazer qualquer coisa, me chama que eu vou levantar, eu vou ver e vou te passar um perfil da pessoa jurídica, dos sócios e aí por diante. A pessoa precisa ter quando vai contratar um serviço online. É preciso procurar esses bancos de dados de informações, é preciso levantar a ficha cadastral da empresa, quem são os sócios e, principalmente, quando esses sites de vendas, eles têm uma base territorial fora do Brasil, onde vamos dizer assim, a empresa mãe está fora do Brasil e tem apenas um representante aqui no nosso país. Aí a gente fica mais muito frágil, perigoso, né? Muito. A fragilidade é imensa, Tá certo. Uma olhadinha no CNPJ da empresa que está aí fazendo a revenda do veículo, pode ajudar muito então. Tá certo, doutor? Sim, claro que pode. Inclusive, o próprio consumidor, volto a dizer, não precisa contratar um advogado, é só entrar no site do Tribunal de Justiça e aqui de São Paulo, www.tjsp.jus.br, ir lá, consultas processuais, processos de primeira instância, digita, tem várias formas de você fazer pesquisa pelo nome da pessoa, pelo nome da jurídica, pelo documento, pelo CNPJ, enfim, pelo CPF. Seleciona lá, pesquisa por documento da parte. Digita o CNPJ da pessoa, dá um enter. O que tiver de processo em nome dessa empresa dentro do estado de São Paulo vai aparecer. Vai aparecer. Então, perfeito. por aí, o consultor vai poder dizer, opa, espera um pouquinho, já tem boi na linha, entendeu? Tá Mas certo. assim, a recomendação, de fato, que eu dou e sempre dou, é que antes de você fechar qualquer negócio, antes de você comprar o que quer que seja, que vai envolver o seu patrimônio de forma substancial e comprometedora, procure a ajuda de um advogado. Procure. Porque o advogado ele tem expertise nesse tipo de busca, de pesquisa, de verificação e dizer, olha, está aqui, pode comprar com segurança. Até mesmo porque, se amanhã der um problema, o advogado também responde. Porque, afinal de contas, ele foi contratado para isso, deu uma orientação e depois se descobre que a empresa realmente era, à época da consulta, uma empresa furada, ele responde pelo prejuízo que causa, assim, ao consumidor. Doutor Afonso Pinheiro, quero te agradecer aí pelas dicas, orientação, para evitar em novos casos, não? Obrigada. Eu é que agradeço a deferência e sempre que precisarem, eu estiver disponível, podem contar comigo. Doutor Afonso deu algumas dicas para a gente aí para evitar estelionato na revenda de veículos. Ele é especialista em direito do consumidor, conversou aqui com a gente na CBN.